E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Química Sem Decoreba. O assunto de hoje é a enantiomeria ou isomeria óptica, um assunto super importante para os vestibulares. Dá uma olhadinha, repara nessa molécula. E agora, eu vou me afastar um pouquinho, repara nessa molécula. Veja como elas são idênticas, eu posso colocar uma molécula em cima da outra. Repare que o átomo vermelho está batendo. Se eu virar aqui, ó, o amarelinho também bate. Se a gente virar assim, bate também o azulzinho. Moléculas idênticas, elas se sobrepõem. Porém, olha que coisa curiosa. Se nós trocarmos dois átomos quaisquer de lugar, acontece uma coisa muito interessante e essas moléculas deixam de ficar iguais. Eu vou usar o vermelho e o átomo pretinho aqui. Repare que o amarelo e o azul não estão batendo. Não, se você pegar o amarelo e o azul, aí dá certo? Também não. Ah, já sei. Usa o vermelho e o azul que vai funcionar. Também não funciona. Ou seja, essas moléculas são diferentes. Bem-vindo à aula de isomeria óptica ou de enantiomeria. Vamos lá? Muito bem, então hoje nós vamos falar da isomeria óptica ou enantiomeria. E ela tem esse nome porque a gente usa argumentos da óptica geométrica e da óptica física para poder diferenciar as moléculas. Ao longo da aula eu vou te mostrar como é que isso funciona. Não saia daí, a gente tem uma experiência bem bacana no meio da aula sobre isomeria óptica. Mas antes de começar, eu acho importante, né, a gente ver um resuminho que eu deixei aqui para vocês. Aqui está na tela, né? Sobre isômeros, né? O que são os isômeros, tal? Então, lembrar um pouquinho disso. Isômeros, turma, vamos lembrar? São substâncias que têm a mesma fórmula molecular, tá bom? E têm diferença estrutural. A gente divide os isômeros em apenas dois tipos, tá? Quando tem diferença como os átomos estão conectados, isso é chamado de isomeria constitucional, e quando não tem essa diferença, que é a chamada isomeria espacial, que foi aquilo que eu te mostrei, né, no começo aqui da aula. Olha só, essa molécula, ela é completamente diferente dessa aqui. A gente tenta sobrepor, lembra? A gente não consegue, olha. Os átomos, né, bate aqui, deixa eu colocar esses dois, ó, bate o vermelho e o azul, tá? O vermelho e o pretinho, perdão, e o amarelo e o azul não estão batendo, então são moléculas diferentes. Então, isso é isomeria espacial, tá? Então, quando você tem, repara só, mesma fórmula molecular e a diferença na estrutura plana, você percebe que são moléculas diferentes, aqui é o caso de um éter e um álcool, isso é o que eu chamo de isômeros planos. Porém, quando há uma diferença, olha só, se eu olhar para essa fórmula, eu não consigo perceber diferença na molécula. Mas quando eu monto ela dessa maneira aqui, ó, colocando os átomos no espaço, aí eu vou perceber que são moléculas, como eu acabei de te mostrar, diferentes. Então, esse tipo de isomeria é chamada de estéreo, que vem de espaço, estereoisomeria. Então, o que são estereoisômeros ou isômeros espaciais? São isômeros que você não percebe pela fórmula plana, não dá para perceber olhando para isso, mas que quando você coloca, monta a molécula no espaço, tem duas maneiras ou mais de mostrar aquela molécula. No caso de isomeria óptica, sempre duas, tá? É um fenômeno que acontece sempre aos pares, a gente vai conversar bastante sobre isso. Muito bem, não é, atenção, o único tipo de estereoisomeria. Existem outros tipos de estereoisomeria, isomeria cis-trans, uma outra que se chama diastereoisomeria, tá? Mas esse é um assunto para uma outra aula. Hoje nós vamos falar especificamente da enantiomeria. Que história é essa da enantiomeria? Então, vamos em frente. Olha só, acho que todo mundo já teve a experiência de pegar uma folhinha de hortelã e macerar, né, entre as mãos, amassar a folhinha de hortelã e sentir o aroma da hortelã. E também deve ter tido a experiência, né, de usar, né, um temperinho chamado alcavária, né, ou então conhecido como cúmel. Tá? São duas substâncias, né, que têm, olha que bacana, a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos, tá? Átomos conectados da mesma maneira, porém, né, se você tem, tá vendo? Ó, vou usar argumentos da óptica geométrica, um espelhinho na frente. Essa molécula, a imagem dessa no espelho, são moléculas diferentes. Tá? Agora, veja que interessante a propriedade dos enantiômeros. Repare só, essas moléculas elas vão ter propriedades, anota isso para mim que é super importante, físicas e químicas idênticas. Propriedades físicas e químicas iguais.
Porém, as propriedades, você está vendo, né, fisiológicas são diferentes. Porque o cheiro é diferente. Então, propriedades fisiológicas diferentes. Fisiológicas, agora sim, fisiológicas diferentes. Uma vai provocar na gente uma sensação de cheiro de hortelã. Já a outra, que é o isômero dela espacial, vai trazer para nós uma sensação de cheiro, parece erva doce, tá? O cume, um cheiro de, né, parecido com erva doce, um cheiro adocicado, bem agradável, que é o cheiro, né, do centeio, tá certo? Muito bem. Agora, para ser bastante, né, honesto e justo, tem uma propriedadezinha física que é diferente, que se chama rotação específica. Não saia daí que a gente vai falar daqui a pouco sobre luz polarizada e aí eu vou mostrar um experimento para você entender a historinha da rotação específica. Então, a rotação específica, que é o desvio da luz polarizada, no caso, né, do pão de centeio, tá vendo? Ela é positiva, mais 62, e no caso, né, da hortelã, ela é menos 62, ela é negativa. Então, já vou te explicar como é que isso aqui funciona. Então tá aí, moléculas que têm estruturas diferentes, tá, espaciais, são substâncias diferentes. Curiosamente, substâncias diferentes que têm propriedades físicas e químicas iguais. Claro que essa foi a última das isomerias a serem descobertas, né? Perceber que existia esse fenômeno e foi o último fenômeno de isomeria, tá? Gente, isomeria tem uma coisa muito bacana, tá? Ela começa com a história da química orgânica junto com a história da química orgânica, tá certo? Isomeria é uma coisa que vem lá da época do Wöhler, da síntese de Wöhler. Aliás, Wöhler e Berzelius, numa troca de cartas, é que vão, né, cunhar o termo isômeros, que a gente usa tanto em química, substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular, tá certo? Muito bem. Agora, por que que tem essa propriedade calçada fisiológica diferente? Por que que a gente sente cheiro diferente das substâncias que são enantiômeras? Por que que a gente sente cheiro diferente, né, dos isômeros ópticos? No caso da molécula que eu estou explicando, para outras substâncias, ao invés de o cheiro, vai ter algum efeito no organismo diferente. E vamos ver por quê? Isso acontece porque essas moléculas elas têm uma propriedade importante que é a quiralidade. Puxa, que história é essa da quiralidade? Então vamos parar um pouquinho e conversar comigo aqui. A minha mão esquerda, ela é a imagem, né, em espelho plano da minha mão direita. Então, se eu olho para isso aqui, ó, essa mão é a imagem em espelho dessa. Então, quando você olha para cá, elas não se sobrepõem. Elas não se sobrepõem porque ela não tem um plano de simetria. Daí que vem o termo, né, quiral. Quiral vem de mão. Então, a mão é um objeto não simétrico. A gente não consegue dividir a mão em duas metades iguais. Então, se eu pegar a mão direita e a mão esquerda, cuidado, gente, sobrepor não é assim não, tá? Não é assim sobrepor. Sobrepor é assim, ó, colocar uma mão em cima da outra a gente não consegue. Porque ela não é um objeto, né, que tenha um plano de simetria. Olha o que acontece quando você tem plano de simetria. Repara essa molécula. Perceba que ela tem dois átomos vermelhinhos. Então, olha que interessante. A minha mão é um plano que divide essa molécula em duas metades iguais. Ela tem esse lado e esse lado iguais. Sabe qual a consequência disso? Moléculas que têm plano de simetria, mesmo sendo, olha que interessante, uma é a imagem no espelho da outra. Você está vendo? Ó? É como se tivesse um espelhinho no meio das duas. Opa, assim não, né? Segurando assim, agora sim. Uma é a imagem no espelho da outra. Se tivesse um espelho aqui ó, no meio, uma seria a imagem no espelho da outra. Agora olha que interessante. Elas são idênticas. Elas se sobrepõem. Então, este caso não é um caso de enantiomeria e essas duas moléculas são iguais. Vamos ver de novo aquele que eu tinha mostrado lá no começo da aula? O que eu mostrei no começo da aula foi esse, ó. Essa molécula e essa. Uma a imagem no espelho da outra, ó. Uma imagem no espelho da outra. Só que elas não se sobrepõem, tá vendo? Eu coloco o vermelho e o pretinho junto, o amarelo e o azul não estão batendo. Então essas moléculas, elas são diferentes. Então, como elas são diferentes, eu vou usar argumentos da óptica física e da óptica geométrica daqui a pouquinho para diferenciá-las de vocês. Agora olha que interessante. Se a gente procurar um plano que divide essa molécula em duas partes iguais, a gente não encontra. Por isso essa molécula é chamada de assimétrica. Tá? Moléculas assimétricas ou quirais são aquelas moléculas que não têm um plano de simetria que divide a molécula em duas metades iguais. Tá? E por que isso é tão importante? Olha comigo aqui.
A maior parte das moléculas do nosso organismo são moléculas quirais. Então, suponha, sabe aquela história de chave e fechadura da biologia? Então, suponha a superfície de uma enzima, e aqui eu preciso fazer uma anotação para você que é importante, a enzima ela é quiral, ou seja, ela é uma substância assimétrica, tá? E repare aqui que eu estou usando a mesma enzima, isso é importante, vai ser útil para a gente poder entender o que está acontecendo ali, ó. Mesma enzima, tá? Então, como é a mesma enzima, as duas são quirais. Olha só, se isso aqui é um substrato, se isso aqui é um substrato, repara como há um encaixe perfeito aqui, ó. Esse encaixa e esse encaixa. Então, esta chave encaixa nesta fechadura. Agora, olha só, se você tirar um espelhinho plano aqui, ó, veja que bacana. Essa molécula é exatamente a imagem dessa no espelho. Tá vendo, ó? Essa é a imagem lá em cima, esse aqui que está mais para trás. Então, uma molécula que é a imagem da outra, mas repara que essa molécula sendo quiral, porque ela não tem um plano que divide ela em duas metades iguais, e essa molécula sendo quiral, observe, tá, que essa aqui, o isômero, ela não encaixa, olha, não bate aqui embaixo. Então, esta chave não vai encaixar nesta fechadura. Vou até fazer diferente, né? Esta chave não encaixa aqui nesta fechadura, ela não serve, né? E isso é importante porque a interação das moléculas com o nosso organismo é diferente. As nossas narinas têm receptores. A molécula que encaixa num receptor que vai desencadear um impulso nervoso para eu sentir cheiro de hortelã, esse receptor é diferente daquela que encaixa e que dá, né, o impulso nervoso para eu sentir o cheiro do Kümmel, né, do pão de centeio. Então é por isso que essas moléculas elas vão ter efeitos diferentes no nosso organismo e isso é super importante. Não saia daí, daqui a pouco eu vou te mostrar por que é tão importante essa história dos efeitos fisiológicos serem diferentes. Tá? Então eu preciso que você conheça isso. Moléculas que são uma imagem no espelho da outra, tá? E que não podem se sobrepor, tá? E que tem todos os grupinhos iguais, sendo isômeros ali, são chamados estereisômeros e são chamados de isômeros ópticos. Então a gente tem esse nome enantiômeros, tá bem? Muito bem. Vamos em frente. Olha só a importância disso. Substâncias quirais que o Calçada quer que você saiba. Todos os carboidratos são quirais. Todos os aminoácidos que fazem as proteínas são quirais, exceto o mais simples, que é a glicina. Tá? Tem propriedades semelhantes às mãos, ou seja, são quirais. As proteínas, as enzimas, o RNA, o DNA, um monte de princípios ativos de fármacos, de substâncias naturais. Então é evidente que esse é um assunto que os vestibulares gostam de pedir, vai aparecer nas provas, tá? Então é importante que você conheça esse assunto para as provas dos vestibulares que vocês prestam, tá certo? Muito bem. Agora você deve estar curioso, quando é que tem essa tal, né, de isomeria óptica? Qual é a condição para ter a enantiomeria ou isomeria óptica? A condição, deixa eu descer um pouquinho isso aqui, tá? A condição é você ter a assimetria molecular. Então preste muita atenção, esta é a condição necessária e suficiente para que exista a enantiomeria. Condição necessária e suficiente para existir enantiomeria. É a assimetria molecular. Pessoal, isso leva a uma pequena armadilha. Por quê? Porque quando a gente mostra essa molécula com 4 grupos diferentes, e tem esse carboninho aqui que eu chamo de carbono assimétrico ou carbono quiral, tá? É muito comum achar que quando tem carbono quiral a molécula é assimétrica, e que toda molécula assimétrica tem carbono quiral. Isso não é verdade. Tá? Então atenção você, meu aluno que é, né, do sul do Brasil, meu aluno que é do norte, nordeste, tá certo? É importante que você esteja atento a isso, porque costuma aparecer em provas aí dessas regiões, né, esse tipo de pergunta. Então repara só aqui na tela comigo, atenção, alerta do Química Sem Decoreba. Toda molécula com carbono assimétrico ou quiral, que é esse carboninho com 4 caras diferentes, né? Toda molécula com carbono assimétrico é assimétrica? A resposta é não. Tá? Existem moléculas que têm carbono quiral e não são assimétricas. E também temos o caso, gente, de moléculas que
não têm carbono quiral e são assimétricas. Vamos grifar isso ó, mais uma vez, tá? Alerta do Química Sem Decoreba, muita atenção, tá? Então aqui está o alerta do Química Sem Decoreba para vocês. Ó, existem moléculas que têm carbono assimétrico e não são assimétricas. E também tem moléculas que não têm carbono assimétrico e são assimétricas. Portanto, a condição não é ter ou não carbono assimétrico. Qual é a condição? É a assimetria molecular. É não ter aquele plano que divide a molécula em duas metades iguais. Eu vou te mostrar uma coisa muito interessante, tá? Olha só. Repara aqui. Tá vendo esse carbono? Ele tem um azul, ele tem esse átomo vermelhinho aqui atrás, tem esse aqui e tem esse grupo que eu estou segurando. Portanto, ele é um carbono com 4 coisas diferentes. Esse grupo de baixo e esses 4 caras. Esse carbono é um carbono assimétrico, é um carbono quiral. Muito bacana. E esse carbono do lado de cá também, ó, é um carbono assimétrico, um carbono quiral. Também tem 4 grupos, você está vendo aqui, e esse pedaço de trás que é maior. Agora olha uma outra coisa muito bacana. Eu peguei uma outra molécula, que é igualzinha a essa. Eu coloquei assim, ó, imagem espelho. Ó. Repara como se tivéssemos um espelhinho aqui na frente, isso seria a imagem em espelho disso. Ó. Ah, essa molécula aqui, uma seria a imagem no espelho da outra. Ó. Tá? Pensa que tem um espelho aqui na frente. Eu acho que gosto de mostrar elas assim. Ó, tá? Então se eu tivesse um espelho bem na frente aqui da tela, tá? No meio da tela, isso aqui seria a imagem disso no espelho. Você está vendo? Ó? Se tivesse um espelhinho, é como se ela tivesse espelhada uma na outra. E aí ela tem 2 carbonos quirais. Agora olha que coisa, né, mais maluca. Lembra que eu falei que quando as moléculas se sobrepõem elas são idênticas? Essas moléculas são iguais. Então elas têm carbono quiral e são iguais. Por isso não pode dizer que toda molécula simétrica tem carbono quiral. Isso é um erro conceitual grave. E você, meu aluno que é aí do sul, aluno que vai prestar prova do ITA, aluno que é do norte, nordeste, precisa conhecer esse tipo de molécula. A gente chama de isômero meso ou mesômero. Olha só, a minha mão é um plano de simetria. Ela está dividindo isso em 2 metades iguais. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando tinha plano de simetria, o que acontecia? Desaparece a enantiomeria, isomeria óptica. O que quer dizer isso que desaparece a enantiomeria? A molécula e a imagem dela no espelho vão ser iguais, vão ser idênticas. Eu te mostrei um caso mais simples, mais fácil, esse aqui, ó. Lembra? Tinha um plano de simetria, e aí essa molécula e a imagem dela no espelho, repara só, toda vez que tem um planinho de simetria, tá? A molécula e a imagem no espelho são idênticas. Então, essa molécula que eu acabei de mostrar, ela tem 2 carbonos quirais e ela não tem enantiomeria. Portanto, alerta do Química Sem Decoreba. Cuidado, galera! Tá? Especialmente você, meu querido aluno, né, que é aí do norte, nordeste, né, centro-oeste, meu aluno do sul, então provas da Federal do Paraná, né, prova, né, da Estadual do Ceará, todas essas provas aí são provas, né, puxadas, vocês precisam conhecer essa história, tá bom? Então, né, o FTM, toda essa galera aí é legal conhecer, tá? Que a condição para ter isomeria óptica é a assimetria molecular e não a presença ou não de um carbono quiral. Tudo bem? Mas isso é um assunto, galera, para uma outra aula, né, aula. Não dá para falar disso na aula de hoje, eu quero focar com você no caso mais simples de isomeria óptica, tá bom? Então vamos comigo. Olha só. Alerta do Química Sem Decoreba. Opa, mais um calçada. Sim, mais um. Toda molécula que tiver apenas um carbono assimétrico, tá? Ou carbono quiral, sempre terá isomeria óptica. Sempre é uma palavra muito forte, viu? Por isso tem que ser usada com cuidado, com cautela, não pode sair aí usando a palavra sempre, né? Sem tomar cuidado, que você às vezes comete erros conceituais. Muita atenção quando você estiver estudando esse assunto, tá? O caso mais simples, turma, é quando você tem, tá certo? Um único carboninho assimétrico. Quando você tiver um único carboninho assimétrico, vai ser possível construir 2 moléculas, uma à imagem no espelho da outra, e essas 2 moléculas então vão ser chamadas de enantiômeras. Elas são chamadas de enantiômeros ou de isômeros ópticos. É um fenômeno, como a gente está falando de espelho plano,
que acontece sempre aos pares, né? Então olha só, essa e essa, vamos de novo? Mais uma vez, ó. Essa molécula tem 4 carinhas diferentes, você vê pelas cores, tá certo? E essa também. E quando coloca longe assim, às vezes você nem percebe, né, que essa aqui e essa aqui são diferentes, parecem ser iguais. Não são, tá? Iguais são essas duas aqui, ó, que eu tinha te mostrado. Ó. Essas são idênticas, ó. Quando elas são iguais, lembre-se disso, você consegue sobrepor, tá vendo? Elas ficaram iguaizinhas, ó, tá? Você consegue sobrepor quando elas são iguais. Nesse caso que eu estou mostrando aqui, olha que bacana. Essa, uma imagem no espelho da outra e elas não se sobrepõem. Então são isômeras. O fenômeno, gente, acontece sempre aos pares. Uma molécula só tem um isômero óptico, a sua imagem no espelho. Isso leva, mais para frente eu vou te mostrar numa outra aula, um outro erro. Falar que a molécula tem 8 isômeros ópticos. Isso não existe. Uma molécula, como é espelho plano. Pensa você, reflita comigo aí em casa. Você olha para frente do espelho. Quantos de você vê do outro lado? Pelo amor de Deus, eu espero que você veja apenas um, porque se você estiver vendo 2 ou mais, corre no médico, tem algum problema, tá? Então, a isomeria óptica é um fenômeno que acontece sempre aos pares. Você vai ter um parzinho de isômeros ópticos sempre. Uma molécula, a imagem aqui no espelho plano da outra. Bacana, né? Tá certo. Muito bem, gente. Agora, você deve estar se perguntando, puxa calçada, mas então como é que diferencia? Como é que eu consigo dizer qual molécula é qual desses isômeros ópticos? Vamos lembrar que eu acabei de falar para vocês que elas têm propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade de água, idêntica. Então, é bem difícil diferenciar as moléculas que são isômeros ópticos. Por quê? Primeiro, você vai ter que separar um método que não funciona para todas, mas foi o primeiro método usado por um cara chamado Louis Pasteur, que vocês conhecem mais da biologia, tá? Embora ele fosse químico, é a catação. Ela não dá certo para qualquer tipo de separação de enantiômeros, mas para minha sorte e para a sua, separação de enantiômeros não costuma aparecer em vestibular, você não deve ficar tão preocupado. E quando aparece, a resposta provavelmente que o examinador está buscando é você reconhecer que o primeiro caso foi lá do Louis Pasteur e separava-se por catação. O Pasteur, com uma pinça, uma lupa e muita perspicácia, viu que uma substância cristalizava de forma diferente e foi separando os cristais. Quando foi testar as propriedades daquelas substâncias, uma surpresa. Todas as propriedades físicas e químicas eram idênticas, porém, quando pegava aquela substância para um organismo consumir, aquele organismo só consumia uma delas e deixava a outra intacta. Puxa, então essas substâncias têm que ser diferentes, porque elas não interagem de forma igual com o organismo. Isso já foi questão do Enem. Tá? Os enantiômeros têm propriedades fisiológicas diferentes, você precisa conhecer isso. Mas como é que eu vou diferenciar então? Bom, aí entra em campo um aparelho que foi desenvolvido nessa época chamado polarímetro. O polarímetro, ele é um aparelho que faz uso da chamada luz polarizada. Puxa, o que é essa história de luz polarizada? Bom, eu já te mostro. E aí funciona assim, quando o aparelho está no zero óptico, tá, você tem uma visualização como essa que está sendo mostrada aqui. Se o aparelho sair do zero óptico, ele vai ter uma visualização diferente, se estiver abaixo ou acima. E para você fazer ele voltar para esse zero óptico, você tem aqui no aparelho um botãozinho. E esse botãozinho ele pode ser girado para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda ou para a direita. E aí, aqui aparece, nesse visorzinho que eu estou te mostrando, um ângulo alfa, que é o valor que você desviou. Você lembra lá do começo da live que eu te mostrei a Alcavaria e o Kummel? Está aqui de novo. Lembra aquele ângulo? Olha comigo que bacana. Ó, o mais 62 e o menos 62. Então, quando a gente pega essas duas substâncias em quantidades iguais, com as mesmas concentrações, tá, separadas, e coloca nisso aqui que a gente chama de cuba, tá? A gente vai ver que uma vai desviar um ângulo positivo e a outra vai desviar um ângulo negativo. Acho até bom colocar aqui para a direita mais, para a esquerda menos. E aí o que a gente faz? Quando você coloca a substância, ela vai ficar assim, ó. Aí você vai girar esse parafusinho aqui para a direita ou para a esquerda para ele voltar a ficar assim.
E aí eu tenho uma experiência para te mostrar isso muito bacana. Então, ó, só aqui no Química Sem Decoreba você vê isomeria óptica com experimentos. E com essas molequinhas que ajudam muito, né, você a entender a história da isomeria óptica. Isso aqui é um filtro Polaroid. Tá dando reflexo aqui dos meus spots de luz aqui. Veja que interessante, a luz que atravessa isso aqui, veja como a minha imagem, né, diminuiu um pouquinho ali de intensidade, ela é luz natural. Então a luz que chega, aqui é luz natural, a luz que sai daqui para você chama-se luz polarizada. Tá? Quando tenho dois filtros aqui, tá? Quando eu estou com eles em fase, olha que interessante, tá? Você vê a luz passar. Como tem dois filtros, ficou um pouquinho menos intenso, você está vendo menos o calçado ali. Se eu tiro o filtro, você me vê bem, coloco um filtro, você me vê menos, coloco mais um, você me vê menos. Agora, olha só que bacana isso. Se eu pegar isso aqui e fizer assim, ó, o calçada começa a sumir. E de repente, você não vê mais o calçada, você está vendo a minha tela, né, ali do computador, ó, a tela do computador está dando reflexo. Não é muito bacana isso? Tem coisa mais legal que química, gente? Não tem. Faça da química sua matéria mais forte no vestibular, né? Vem cá, olha só. O que acontece é assim, vamos fazer de conta que isso aqui é uma das substâncias lá da hortelã. Aí você coloca ela num aparelho. Esse aparelho ele tem um segundo filtro lá atrás. E esse segundo filtro lá atrás ele pode ser girado para a esquerda ou pode ser girado para a direita. Se você gira esse filtro, né, para a sua esquerda, repara que não foi legal. Agora, se eu giro esse filtro para a minha direita, recompensou a luz. É isso que eu estou te mostrando aqui. Então, você colocou a substância, ela estava no zero óptico. Então, a luz estava passando, eu estava vendo essa imagem. Aí ela saiu do zero óptico, para cá ou para cá, tanto faz. Quando você gira esse botãozinho aqui, ó, tá? Aí você pode girar ele um ângulo menos ou um ângulo mais, você compensa aquele desvio e faz ela voltar. É mais ou menos assim, olha que bacana, ó. O filtro Polaroid, a luz polarizada oscila em infinitos planos, a luz é uma onda eletromagnética, tá? E aí o que que acontece? Olha que legal. Ela sai daqui polarizada, ela está oscilando num plano só, ela interage com a nossa molécula e a molécula rotaciona, gira a luz polarizada. E aí isso vai provocar um ângulo ou mais alfa, tá? Se for para a direita, ou menos alfa. Aqui em relação a esse observador está para a esquerda, então aqui seria menos alfa. Se desviasse para lá, seria mais alfa. Então o que que acontece? Quando ela desvia para a direita, a gente usa esse filtro e desvia no sentido oposto para compensar, a gente vai marcar um ângulo lá positivo e vai chamar a nossa substância de destrógira. E quando ela desvia para a esquerda, de levógira. Vamos ver a experiência de novo? Ó, essa é a substância. Esse é o segundo filtro que está lá atrás. Então desse jeito aqui, ó, eu girei para minha... Estava ao contrário aquela hora que eu disse para vocês, só fazer de direito como estava, ó. Girei para a direita, não foi legal, girei para a esquerda, restituiu a luz. Então essa aqui é a levógira. O isômero dela, veja que interessante, girar para a esquerda dá ruim, mas se girar para a direita, olha só, restitui a luz. Então essa seria a substância, né, destrógira. Então é assim, se uma das moléculas for, olha aqui, ó, se essa aqui for destrógira, né, a imagem dela no espelho, essa aqui é só, se essa for destrógira, a imagem dela no espelho é levógira. Tá? Ou se essa for levógira, a imagem dela no espelho é destrógira. Lembra que essas são os isômeros, elas não se sobrepõem. Tá? E por conta dessa diferença espacial, quando elas interagem com outras moléculas quirais, você vai encontrar uma diferença de propriedade fisiológica que é tão importante e tão preciosa. Eu já vou te mostrar daqui a pouquinho. Gostou do experimento? Deixa o comentário aí no vídeo, né? O que você quer ver para a nossa próxima aula. Bacana? Muito bem, gente. Então, vem comigo, ó. Voltei para cá. O caso mais simples é quando você tiver, né? Não vai esquecer isso, né? Ou aquele meu alerta, né? O caso mais simples é quando você tem, tá? Um único carbono quiral. Então, se você tem um único carbono quiral, como eu acabei de comentar com vocês, o que é que eu tenho que grifar de novo, ó? Se eu tiver apenas um carbono assimétrico, sempre tem isomeria óptica. Né? E aí eu vou ter isso aqui, ó. Agora, vem cá, super importante, presta atenção. Até fazer com uma cor diferente, ó. Se essa for Dzinho, que é o positivo, então essa é Lzinho, que é o negativo. De novo comigo, galera. O que é Dzinho e Lzinho? Destrógiro e
levógiro. Então, se você coloca no polarímetro e essa substância está desviando mais 5 graus, essa vai desviar menos 5 graus. Agora, esquece isso aqui, esquece isso. Se você coloca no polarímetro, isso aqui desvia menos 10, essa desvia mais 10. Então, elas sempre vão desviar a luz polarizada em sentidos opostos. Claro que você está colocando ali dentro daquela cubinha, né, a mesma concentração, a mesma quantidade, o mesmo solvente, a mesma temperatura, as condições são todas as mesmas. Então, quando as condições são iguais, os enantiômeros ou isômeros ópticos desviam a luz polarizada de ângulos exatamente opostos. Tá? Agora, vamos fazer uma reflexão comigo, que eu acho bastante interessante. Né? Vem cá, e se eu tivesse aqui dentro do polarímetro, olha só, vou voltar no polarímetro para você. Tá, Calçado, entendi. Então, se você coloca essa no polarímetro, ela vai desviar para a direita, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, senão você vai enxergar. Essa aqui vai desviar para a direita. A imagem dela no espelho, que é essa aqui. Estou segurando certo? Estou com as... isso mesmo. A imagem dela no espelho, se essa desvia para a direita, essa desvia para a esquerda. Agora, e se eu colocar no polarímetro uma mistura das duas em quantidades iguais? O que será que acontece? Ora, se uma desvia mais 10, a outra desvia menos 10. E aí uma vai compensar o desvio da outra. E nós vamos chamar isso de mistura racêmica ou racêmico. Tá certo? Eu gosto desse termo, mistura racêmica ou racêmico. Eventualmente, isso é chamado de isômero opticamente inativo. Eu não curto muito esse termo porque ele pode, né, levar a uma conceituação um pouquinho equivocada. Então, eu gosto de usar a expressão mistura, porque não deixa de ser uma mistura. Então, uma mistura racêmica. Então, quando você tiver quantidades iguais, tá, dos enantiômeros, tá, você vai chamar aquilo de mistura racêmica. Ai, Calçada, muita coisa, né? Me ajuda, faz um resuminho rápido aí pra mim. Vamos ver um resuminho rápido então. Olha o resumo aqui, ó. Então, como é que é? Se tiver carbono assimétrico, carbono quiral, que é aquele carboninho com 4 grupos diferentes, vai ter a isomeria, carbono assimétrico quiral é o carboninho com 4 grupos diferentes, né? E quando tem um único carbono quiral, tá? Então esse 1 que aparece na frente é super importante, mas eu acho melhor escrever aqui para reforçar a ideia. Vou até dar um zoom para você. Atenção, quando tem um único carbono quiral, não esqueça disso, tá? Um único carboninho quiral sempre vai ter, então, vamos voltar agora para onde estava lá, tá? Sempre vai ter, voltar mais um pouquinho, agora sim, tá? Sempre vai ter os enantiômeros, sempre tem a isomeria óptica, tá? Os enantiômeros, você viu comigo, é uma coisa que acontece sempre aos pares. Um é desinho, destrógiro, desvia a luz polarizada para a direita. E o outro é lisinho, levógiro. Então um desvia um ângulo mais, o outro desvia um ângulo menos. Tudo bem? Tem mais uma coisa. Esses dois são chamados de isômeros opticamente ativos. Por que são chamados de opticamente ativos? Porque eles desviam a luz polarizada, um para a direita, o outro para a esquerda. Lembrando, isso é muito importante, pessoal. Ó, eles têm propriedades físicas e químicas iguais. Eles têm propriedades fisiológicas diferentes. Tá certo? E mistura racêmica? Bom, mistura racêmica é aquela mistura de enantiômeros em quantidades iguais. Sempre 1 para 1, 2 para 2, meio para meio. Tanto faz se é massa ou mol, porque eles têm a mesma massa molar. Então, quantidades iguais, 1 para 1, você vai ter uma mistura racêmica. O que acontece mesmo na mistura racêmica? O que um desvia a luz polarizada para a direita, o outro desvia para a esquerda. E aí a mistura racêmica não desvia a luz polarizada. Bacana, né? Muito bem. Eu agora vou compartilhar aqui com vocês, né? Vou te mostrar uma apresentaçãozinha rápida. Então está aqui aquele nosso polarímetro. Falar um pouquinho mais sobre os enantiômeros. Então, olha essa molécula que é um famoso analgésico, tá bem? Repare só, ela tem um carbono quiral. E isso é importante, você saber como que encontra carbono quiral na molécula. Tem que lembrar que carbono quiral é aquele carbono que tem 4 grupinhos diferentes, tá? Eu já copiei essa molécula, tá? E daqui a pouco eu te mostro como é que a gente faz o carboninho quiral dela. Agora, vamos falar um pouco desse analgésico? Ele tem esse pedacinho, que você talvez não tenha reconhecido, mas é um grupo chamado de isobutil, isso está numa outra aula de orgânica. Tem esse pedaço
que se a gente tirar todo o resto da molécula, é um ácido carboxílico chamado ácido propiônico, e tem esse pedaço aqui que se eu isolar ele sozinho, é chamado de grupo fenil. Vou te mostrar como é que os farmacêuticos dão nome, né, das moléculas, né, para a gente poder fazer o médico usar a molécula com o nome mais fácil. Já pensou se o cara tivesse que usar, né, eu vou receitar esse remedinho aqui, é o ácido, né, deixa eu ver aqui o nome, 2,4-isobutilfenilpropiônico. Nome chato para dar nome desse ácido aí, né? Então, a gente não faz assim, a gente pega essas sílabas e, né, vamos ver se você consegue, olhando comigo rapidamente aí, falar qual é o nome do remédio. Ibutem e prop. Matou já a charada? Ibuprofeno. O nome comercial mais famoso, gente, é o Advil. E sabe como é que ele é vendido? Ele é vendido na forma de uma mistura racêmica. O que quer dizer isso, que ele é vendido na forma de uma mistura racêmica? Ele é vendido, né, uma misturinha que tem metade dele destrógeno, metade dele levógeno. Isso significa que quando você enxerga esse medicamento, sei lá, 200 miligramas, tem 100 miligramas do Dzinho e 100 do Lzinho. Só 100 miligramas é que vão ter, né, o efeito, né, daquele medicamento. Aí os outros 100? Na maior parte das vezes, esses outros 100 passam no nosso organismo sem provocar nada. Eventualmente, esses outros 100 podem ser também responsáveis pelos efeitos colaterais, além dos efeitos colaterais, né, da própria molécula que tem o efeito fisiológico. Tá? Então, olha só. Ali está o nosso carboninho quiral, bacana, né? Eu já faço, né, com vocês no caderno como é que acha esse carbono quiral, né? Existe uma outra nomenclatura chamada RIS, no lugar, né, de a gente usar Dzinho e Lzinho, tá? A gente tem uma nomenclatura chamada de configuração absoluta, não é assunto dessa aula, mas lembra assim, né, que o S pode ser mais ou menos e o R pode ser também mais ou menos. Ele tem uma forma S que é a forma ativa e uma forma R que é a forma inativa. Tá? E ele é vendido, né, como um racêmico, como uma mistura racêmica. Eu vou mostrar para vocês agora alguns casos de moléculas que apresentam carbono quiral, né, e vou mostrar o que cada isômero, né, tem como atividade no nosso organismo, para você entender a importância, né, do assunto quiralidade, porque que é legal discutir isso com vocês. Então vem comigo, ó. Essa molécula é super famosa, chamada de talidomida. A talidomida é o caso clássico, né, onde você vê que uma substância tem um benefício, tá, mas ela pode ter um efeito colateral grave e que eventualmente você não conhece. É por isso que hoje os medicamentos têm que passar por testes bastante extensos antes de serem colocados no mercado. Tá? A talidomida é uma substância que tira o enjoo, tira a náusea, aquela vontade de vomitar. Né? E a talidomida ela tem uma forma, né, que é ativa, que é sedativa, e uma forma que é teratogênica. Teratogênico significa que provoca má formação quando o embrião está se desenvolvendo no útero da mãe, quando o feto está se desenvolvendo. Então a talidomida ela tem a forma sedativa e ela tem uma forma teratogênica. E a talidomida é um caso sem solução. Se você fizer a talidomida purinha, né, só a sedativa, ela dentro do frasco do remédio, com o tempo ela vai se transformando na outra forma. E também tem uma outra coisa, quando ela passa no nosso organismo, ela também sofre biotransformação. Então não tem como, se você tomar talidomida, dentro do teu organismo vão existir as duas formas, a forma sedativa e a forma teratogênica. A forma teratogênica ela não traz nenhum problema, tá, para quem, né, já é adulto, já está, né, com os membros todos formados. Porém, pessoal, quando o embrião está se desenvolvendo, ela pode provocar má formação nos embriões. Eu não vou te mostrar nenhuma foto desagradável, tá? Essa é uma foto de vítimas da talidomida. Repare, né, como os bracinhos ficaram mais curtos e não conseguiram se desenvolver. As mães dessas crianças ingeriram a talidomida e, por conta de a talidomida, né, isso receitado pelos médicos na época, que não conheciam que a talidomida tinha esse problema. Então, por isso que aconteceu esse tipo de problema em vários países. O único país onde não aconteceu o caso, né, de acidente, né, por contaminação da talidomida com as mães foi nos Estados Unidos, porque lá eles não deixaram, né, esse medicamento ser vendido. Mas aqui no Brasil, em países da Europa, Japão, todos eles tiveram casos, né, de vítimas de talidomida. Não se sabia naquela época, né, que a talidomida era uma mistura racêmica, que tinha ali a isomeria óptica, e aí o medicamento era prescrito e
começaram a perceber quando as crianças começaram a nascer com problema, tá? Então é importante conhecer a isomeria óptica, tá? Mas não por conta só desse caso clássico, famoso, que muita gente comenta, mas por aquilo que eu comentei lá no comecinho da nossa aula, que foi aquela história de que é importante que você saiba que... Deixa eu mudar para cá. Espera só um segundinho, me atrapalhei aqui rapidinho. Voltar, isso. Vou voltar para o nosso caderno, agora sim. Tá? Lembra que eu comentei lá no comecinho da aula, gente, isso aqui, ó, que as moléculas do nosso organismo são quirais e é por isso que essa substância tem essas interações, né, diferentes, tá certo? Muito bem, turma. Então é isso, né? Quando que vai aparecer a tal da isomeria, né, óptica? Ela vai aparecer, tá? O caso mais simples é aquele em que você tem, né, uma molécula com 4 grupinhos, tá, diferentes, está aqui o nosso resumo, ligado ao carbono. Quando você tiver um carboninho com 4 grupos diferentes ligados e tiver um único carbono, sempre vai ter enantiomeria, tá certo? Deixa eu fazer um exercício com você rápido aqui, né? Olha só, é assim que a gente faz o nosso curso, a gente tem, né, muitas aulas em que a gente faz isso aqui, ó. Eu acabei de tirar aquela foto, só para mostrar para vocês, rapidinho, como é que a gente acha o carbono quiral nessa molécula. Lembrando, o carboninho quiral não é a condição, tá, para ter isomeria óptica. Porém, se tiver só um carbono quiral, sempre tem isomeria óptica. Atenção você que é daqui de São Paulo, quer fazer provas aqui em São Paulo. Nas provas de São Paulo, o que costuma se cobrar é isso, você perceber, né, que a molécula tem um carbono quiral e quando tem um carbono quiral tem isomeria óptica. Tá? Mas não se esqueça, a molécula pode sim ter mais carbonos quirais e não ser assimétrica e tchau, desaparece a isomeria óptica. Portanto, a condição para a isomeria óptica é a simetria. Puxa, então como que eu justifico numa prova de vestibular? Tá? As provas aqui de São Paulo, gente, elas aceitam a explicação porque ela tem um carbono quiral, porque ela tem um carbono assimétrico, tem um carbono com 4 ligantes diferentes, porque a molécula não apresenta plano de simetria, tá? Quer dizer que ela é uma molécula assimétrica, ou simplesmente dizer que tem isomeria óptica porque a molécula é assimétrica. Todas essas são justificativas aceitáveis para você falar se tem ou se não tem a isomeria óptica, tá bem? É legal saber, tá? Agora cuidado, quando tiver 2 carbonos quirais ou mais, ou eventualmente pode ser que não tenha carbono quiral, mas não tem plano de simetria, sim, uma molécula pode ter isômeros ópticos nesses casos, tá? Mas isso é um assunto por uma outra aula. Então vem cá, moléculas assim, como é que a gente faz? Eu gosto de chamar de olhar seletivo. Galera, isso aqui é CH3. Esse carbono não pode ser assimétrico, porque tem 3 hidrogênios. Aqui, ó, também é um CH3. Esse carbono não pode ser assimétrico. Então, os carbonos aromáticos são planos e são CH, então também não podem ser assimétricos. Esse carboninho aqui, na verdade, você lembra que isso aqui é dupla OH, é um ácido carboxílico? Também não pode ser. Então, quando eu vou olhar, eu faço assim, olhar seletivo. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Esses carbonos todos do ciclo estão fora. Isso aqui é um CH3, esse carbono está fora. Olha o que esse aqui também está fora, sobrou esse carbono, e deixa eu só comentar esse aqui, ó. Esse carbono tem um grupo metil aqui, e tem aqui um outro grupo metil. Então tem um plano de simetria, tá bom? Então esse aqui não tem. Agora, quando eu olho, tá, para este carboninho aqui, eu vou colocar aqui um hidrogênio que não foi desenhado, eu tenho A, eu tenho aqui B, metil, eu tenho tudo isso que eu chamo de C, e isso aqui que eu chamo de D. Então esse carbono ganha uma estrelinha, ganha um asterisco, é um carbono quiral, e essa molécula, como só tem um carbono quiral, ela existe na forma de 2 enantiômeros, um destrógeno e um levógeno, um parzinho de enantiômeros. Bacana, né? Acho que depois dessa aula você agora tem os conceitos fundamentais de isomeria óptica, é só treinar com os exercícios, tá? Mas Calçado, espera aí, e quando tiver mais de um carbono quiral? Bom, gente, opa, peraí que eu não compartilhei aqui com vocês. Estava compartilhado isso? Agora eu fiquei na dúvida se eu estava compartilhando ou se eu estava falando sem estar compartilhado, tá? Eu vou repetir por via das dúvidas, tá? Então era assim, ó, esse carinha, tá? É melhor falar tudo de novo, né? Se eu me perdi aqui, me perdoem, tá? Isso aqui é quase que uma aula ao vivo, tá? Eu só estou gravando para vocês, mas é como se eu faço, é o jeito que eu faço ao vivo. Então, vamos cá. Opa, voltei um pouquinho, volta para cá, molécula. Voltou. Ó, era assim. Você tem que ter olhar seletivo. Isso aqui é CH3, não pode ser carbono quiral. Aqui é CH3, não pode ser carbono quiral, tá?
Então a gente risca esse cara, risca esse. Esse carboninho aqui tem CH3 e CH3. Também não pode ser carbono quiral, tá? Aqui é CH2, não pode ser carbono quiral. Os carbonos aqui, ó, são planos, não tem 4 grupos, não pode ser quiral. Então a gente vai riscando, ó, a gente fala que eu vou ticando. Ó. Esse não pode, nem esse, 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 nem esse. Esse está fora que é CH3, isso aqui está fora porque isso é C dupla O e OH, tem 3 grupos, porém nós temos aqui ó, um Hzinho, que não está desenhado. E aí eu falo, ó, tem o grupinho A, o grupinho B, o grupinho C e o grupinho, D. 4 grupinhos diferentes, marco esse carbono com asterisco, esse carbono ele é quiral, e aí essa molécula ela tem, como eu te falei, 2 isômeros ópticos, um destrógeno e um levógeno, tá bom? Voltando para cá então, ó, e se tiver mais de um carbono quiral? Bom, aí é um assunto para uma outra aula, tá certo? É isso aí, pessoal. Te vejo aqui no Química Sem Decoreba. Até a próxima, turma.